Olá, meus amigos e minhas amigas, doutora Iracema, fisioterapeuta e acupunturista. Sejam bem-vindos ao nosso canal Vida Ativa e Saudável. Você já sentiu um choque, ou uma queimação, ou até mesmo uma dor que se inicia na região da lombar, desce pelo bumbum, vai pela perna abaixo até o dedo do pé? Para quem já sentiu isso, sabe o quanto trava a nossa vida. Essa é a famosa dor ciática. Neste vídeo eu vou te mostrar o porquê que acontece, como acontece e como tratar. Então fique comigo até o final. Imagine que o nosso corpo é a nossa casa e que o nervo é o fio que leva a energia para toda a casa. O nervo ciático, ele é o maior nervo do nosso corpo. Ele se inicia na região lombar, na L4, e depois ele passa pelo bumbum e desce até o primeiro dedo do pé. No caminho ele vai se ramificando, mas ele vem o fecho bem grandinho e vai se ramificando. Então ele ramifica toda a perna. Ele faz com que o músculo faça o movimento, ele manda energia para esse músculo fazer o movimento e, ao mesmo tempo, ele manda a informação da sensibilidade da pele para o nosso sistema nervoso central. Passando pela coluna, vai até o sistema nervoso central. A dor acontece quando, em algum ponto, ele sofre uma pressão e aí provoca-se uma inflamação, não só no nervo, mas em toda a musculatura, em toda a região. E vamos lá, dependendo da região, tanto a dor ela expande subindo ao encontro do início do nervo, como ela desce perna até o dedão. As causas mais comuns são hérnias de disco. Na nossa coluna tem uma almofadinha, eu costumo comparar com uma almofadinha, entre uma vértebra e outra. Essa almofadinha, ela é gelatinosa e ela ajuda no impacto, nos movimentos. Uma má postura por muito tempo vai acabar fazendo com que ela saia, ela escorregue. E isso ela vai pinçar o nervo e vem a dor. E a gente chama de hérnia de disco. É como se ela fosse pinçada e sai um pouco dessa almofadinha. Outra causa comum é a síndrome do piriforme. Bem na região do bumbum, nós temos um músculo chamado piriforme. Anatomicamente, ou o nervo passa embaixo do músculo, e tem algumas pessoas que, para complicar um pouquinho mais, ele passa dentro. É uma alteração simples que o corpo trabalha muito bem, mas ele passa dentro do músculo piriforme. Quando esse músculo é contraído, mesmo que ele fique abaixo, ele acaba contraindo o nervo e faz com que inflame. E você vai sentir essa dor, tanto ela sobe como ela desce, como eu já falei. Normalmente, pessoas que ficam muito tempo sentadas, acaba gerando uma contratura no músculo que pressiona e provoca inflamação. Outra causa comum é o desgaste natural da coluna, que eu ainda penso assim, se ele é natural, não precisa vir com dor. A gente tem outros caminhos. Mas vamos lá. Quando diminui o espaço articular, muitas vezes pelos osteofitos, que são os chamados bico de papagaio. Por quê? Por questão de má postura, a nossa coluna, para proteger, ela acumula ossinhos para poder dar estabilidade. Então está muito relacionado à má postura. E muitas vezes, por questões de má postura, a vértebra escorrega e aí diminui o espaço do nervo e ele começa a ser pressionado e inflama. Percebam que tem muito a ver com postura. Essa dor, ela pode ser aguda, ou um formigamento, ou uma dormência, ou uma sensação de perna
pesada, parece que está perdendo a força. Existe o teste que é feito até em consultório, que é uma elevação da perna com retificação, que vai provocar dor na região onde o nervo está sendo pinçado, na coluna. A tomografia, a ressonância. Mas assim, o que é importante é o relato do paciente e os testes que é feito, que já dá para identificar. A tomografia e a ressonância é só para identificar com exatidão onde está ocorrendo essa pressão. Agora, pensando na medicina chinesa, para toda dor é uma estagnação. É algo que para onde não devia parar. Então vamos lá. Quando o sangue e o qi, que é a nossa energia vital, circula com tranquilidade, não há dor. Quando alguma coisa para, ou o sangue ou a energia, aí começa esse processo de dor, que é avisando que alguma coisa está errada no nosso corpo. Deixa eu explicar assim. Imagine o nosso corpo como vários rios, que são os meridianos. Ali flui a energia. Imagine que nesse rio caiu um tronco de árvore e ele começou a represar ali tanto a energia quanto o sangue. Vai provocar um acúmulo, uma estagnação. E interessante, o nervo ciático, ele passa mais ou menos bem na região que está relacionado ao meridiano da bexiga, entre a bexiga e vesícula biliar. Então, uma estagnação em algum desses meridianos pode provocar a dor ciática. Outra coisa importante, o frio. E perceba que no frio, quem tem essa questão no frio sente mais. O frio e a umidade interna do nosso corpo, que um outro momento eu explico como funciona, podem provocar essa estagnação. Um exemplo. Imagine uma gordura que fica num lugar frio. Ela não condensa, não fica ali durinha? É mais ou menos isso. Por isso que é importante manter a região da lombar sempre aquecida. E lembre-se, essa região é a região bem onde ficam os nossos rins, que guarda a nossa energia vital. Então é uma região nobre. Uma coisa que ajuda muito, eu vou ensinar para vocês, mas assim, se tem muita dor, procure um acupunturista. E eu vou te contar uma história bem rapidinho. Há 3 anos atrás, quando eu estava fazendo a pós-graduação, então pensa, uma agitação, eu estudava muito, estudo até hoje, mas era um mundo diferente, era um mundo novo, eu estava descobrindo a medicina chinesa. E aí muito tempo sentado, estudando, corria para os atendimentos, ia para o curso. E aí chegou no 2º ano, eu percebi que eu já não conseguia mais subir escada, que minha perna incomodava. Começava na região lombar e ia até o meio da perna, não estava chegando ainda no pé. Aí quando foi um dia, eu não consegui subir as escadas do metrô, que eu ia de metrô para a universidade. Aí eu falei pro professor, nossa, tá insuportável. E eu virei paciente, porque a gente já estava na época do estágio. E meus colegas cuidaram de mim. Acreditem, naquele mesmo dia eu subi as escadas, não as de rolar, a normal, porque assim, eu senti uma dorzinha leve, um incômodo, mas nem se comparava com a dor que eu estava sentindo de manhã quando eu fui para o estágio. É muito bom, tem muito bom resultado. Mas enquanto você não procura para aliviar essa dor, eu vou te ensinar 2 pontos da medicina tradicional chinesa. Para você massagear, a gente chama de acupressão. Atrás do joelho, bem no meio, dá uma olhadinha, tem um ponto que é o bexiga 40. Eu vou tentar lembrar o nome dele. É complicado esses nomes. Wei Chong. Esse ponto, ele é um mestre para as dores na perna e na coluna. Você vai massagear ele em movimentos circulares por 1 a 2 minutos. Outro ponto que é muito bom, principalmente para a síndrome do piriforme,
porque esse ponto fica exatamente na região do piriforme, é o VB30. Ele fica bem na região do bumbum, bem direcionado ao piriforme, porque o piriforme ele é um músculo mais profundo. Você vai massagear ele por 1 a 2 minutos, com muita intensidade. Faz bastante massagem nele. Você vai sentir até uma dorzinha. Ele vai ajudar a relaxar o músculo piriforme. Agora vamos aos exercícios. Eu também sou fisioterapeuta. Vamos lá? Deslizamento neural. É como se você soltasse o nervo dentro de um canudinho. Você vai deitar numa superfície firme. Se sua cama for muito mole, não faça na cama. Vá para o tapete, forre alguma coisa que também você não fique no frio e flexione os joelhos e pegue primeiro a perna que não está sentindo dor, para você entender o exercício. Aí você vai cruzar as mãos abaixo na coxa e vai sustentar essa perna. Você vai esticar o restante da perna e trazendo o calcanhar como se ele fosse alcançar o teto. Então você puxa o seu pé para a direção do seu rosto e volta. Não é para você ficar parado, é como se você estivesse lustrando o nervo. Você vai fazer esse movimento, vai e volta com o pé e volta à posição normal. Agora você vai pegar a perna que você sente dor. Lembre-se, você não precisa esticar todinha ela, não é para sentir dor. Nós estamos deslizando o nervo, é como se a gente estivesse soltando ele dos tecidos. Você vai fazer esse mesmo movimento. Estende a perna, põe a mão embaixo do joelho e estende a perna e faz o movimento com o pé, deslizando, como se você estivesse pisando num pedal de acelerador. Devagar, desceu. Se você sentir que aumentou o formigamento, que sentiu dor, pare imediatamente, porque esse exercício não é para você sentir dor, é para sentir até um alívio, porque você vai estar soltando o nervo. O outro exercício, continue deitado, sempre faça com a perna que não está doendo. Coloque ela em cima do joelho e puxe. Você vai estar alongando principalmente a musculatura do glúteo, do bumbum. E depois você faça o mesmo movimento com a outra perna. Esse é um alongamento suave, não é para forçar. Agora, e assim você fica, não é para forçar. Segure por 30 segundos e depois troque a perna. Para manter a sua coluna saudável, o que é importante? Não carregue peso só de um lado. Cuidado com as cadeiras. Sente sempre apoiando a sua lombar com a coluna reta. Vamos lá. Outro cuidado. Não fique muito tempo sentado. Pelo menos a cada 1 hora, levante pelo menos 1 minuto. Dá uma ajustada, dá uma espreguiçada. Para seu corpo até sentir esse movimento. Cruzar as pernas só de um lado, você também fica distorcendo a coluna. Isso acaba prejudicando a nossa coluna e o nervo. Uma outra coisa, fortalecer a musculatura. O abdômen, a gente chama ele de core, um grupo muscular que a gente tem. Eu já falei desse core em outros vídeos. É o abdômen, o transverso, o reto femoral, o reto abdominal, os paravertebrais, os motifos que ficam entre uma vértebra e outra. Fortalecer todo o nosso core, quer dizer, exercícios de fortalecimento vão ajudar não só na sua coluna, como em toda a sua postura. Aliás, na sua saúde. Me conta aqui, você já sentiu essa dorzinha que é terrível? Se você já sentiu, me conta aqui nos comentários e o que você fez.
E se você gostou desse conteúdo, compartilha com as pessoas que precisam cuidar melhor da sua coluna. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e não se esqueça, no blog, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu tenho o texto mais completo se você quiser se aprofundar nessa dor ciática, para o vídeo não ficar muito longo. Então vamos lá, exercício, postura e se cuidem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.